irmão, graça e paz. Vamos lá, Atos dos Apóstolos. Que estudo magnífico, né, irmãos? Capítulo 1 de Atos. Bora para os versículos de 9 ao 11, que aqui diz a palavra de Deus. Diz assim, olha: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E eles lhes disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Amém? Que palavra magnífica, né, irmãos? Olha aqui. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, e nós estamos na série de Atos dos Apóstolos, e falando justamente sobre a questão de Cristo vai e o Espírito Santo vem. Então é a ação do Espírito Santo aqui na terra, né, até nos nossos dias. E para que o Espírito Santo viesse para nós, Jesus tinha que ir para a glória. Né, porque é a própria pessoa do Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade. Então a dispensação do Espírito Santo começa aqui em Atos dos Apóstolos. E nós vamos ver agora, nessa terça-feira hoje, sem falta, a questão da ascensão de Cristo, o selo da sua vitória. Você entendeu? Ascensão, Cristo está subindo. Mas aquilo ali significa, irmão, o selo da vitória de Jesus. Por que Jesus subiu para o céu? Por que Jesus voltou para o céu? Porque ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Ok? Então, a ascensão de Cristo foi o selo de suas vitórias sobre o pecado, sobre o mundo, tá certo? Sobre o diabo e sobre a morte. Então ele venceu tudo isso e agora ele volta para o Pai. E aqui nós vamos destacar algumas implicações, né, que decorreram ou decorrem desta ascensão. Em primeiro lugar, ele consumou a sua obra, tá bom? É isso que nós vamos estudar. Em segundo lugar, ele foi elevado às alturas. E em terceiro lugar, ele voltará pessoalmente. Olha aí que toda lição magnífica, né? Vamos entrar em detalhe não, viu? O detalhe vai ser hoje à noite no PGM. Ok? Então vamos lá. Depois disso aqui nós vamos ver a busca do Espírito Santo. Um clamor da igreja. A igreja estava lá, irmão, clamando, orando. Jesus foi embora, ele ficou ali, ó, clamando pela presença do Espírito Santo na igreja. E ali a gente vai ver o quê? Vai ver o local. Então, quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Vamos ver esse cenáculo aí? Vamos estudar direitinho, ok? Os integrantes, o grupo reunido no cenáculo somava cerca de 120 pessoas. Quem eram essas pessoas? Hoje à noite, sem falta, ok? E também nós vamos ver aqui a oração. A oração é um ingrediente que não podia faltar de jeito nenhum no movimento da igreja, ok? Viu aí o assunto? Só assim por cima para você sentir o quanto é que nós vamos estudar hoje, tá bom? E ainda por último, a substituição de Judas, uma decisão necessária, né? A gente vê Judas traiu, né? Ele não só traiu a Jesus, mas Judas teve o maior dos privilégios e, na verdade, perdeu a maior das oportunidades. Ou seja, Judas traiu seu nome, seu apostolado e, na verdade, o seu Senhor. Vendeu Jesus, não é, por miseráveis moedas de prata pelo preço de um escravo. Olha que terrível, né, irmão? Vamos estudar aqui com calma isso aqui, tá bom?
Então aí nós vamos partir, quando ver essa substituição, a gente vai destacar a liderança de Pedro, a profecia de Davi, a ambição de Judas e o substituto de Judas. Deu para entender isso aí? Ficou muitas coisas no lado. Porque era isso mesmo. Eu quero que você vá para o PGM mais próximo da sua residência. E ali, juntos com os facilitadores, a gente vai justamente abrir o espaço, né, de diálogo, e você vai dar a sua opinião e nós vamos chegar numa conclusão, ok? Estudo magnífico, e com certeza esse estudo, querido, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Posso contar com você hoje à noite? Então, até hoje à noite, em nome do Senhor Jesus, porque esse estudo, olha, não é para outra coisa não, viu? É para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe.